Custom Attributes, que é uma ferramenta do DP Auto-Rig System. Tá? Ela está na parte de Tools. A gente aciona ela vai abrir uma janelinha. Essa janelinha ela é própria para utilizar nos atributos. Tem DP, por exemplo, tá? Ela já vai carregar aqui para a gente os atributos de DP, porque justamente a gente vai estar trabalhando nos atributos do próprio AutoRig. Então, vou criar um rig qualquer aqui com algum atributo. Vou pedir um rig de biped simples para a gente ver que vai ter alguns nodes que existem neles alguns atributos de DP. Então, todos os nodes do AutoRig, por exemplo, eles têm um ID, é um identificador. Então, eles vão ter um DP ID e eles podem ser listados aqui para a gente fazer o update deles ou dar uma revelação do que eles foram feitos. Então, quando a gente cria o rig, por exemplo, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui de Custom Attribute. A gente entende nela que quando eu selecionar um objeto aqui, ele já vai dar load neles aqui para mim. Então, pegar mais de um objeto, por exemplo, esses dois controles aqui, ele já vai listar para mim aqui nessa lista de selecionados, tá? Se eu pegar esse outro objeto aqui, por exemplo, ele vai dar continuação nos que estão selecionados. Ele só vai mostrar aqui os que estão selecionados, tá? Essa é uma coisa que a gente faz. Se a gente pegar vários controles, muitos controles mesmo, e a gente quiser filtrar eles aqui por nome, dá para a gente fazer. Dá para a gente vir aqui, eu quero option control. Então, vem aqui e coloco o option. Ele vai filtrar entre as seleções e deixar só o option control selecionado para carregar nesse painel. Muito bem. O que é que existe no option control? Existe uma série de atributos, ou em um outro controle também, que são atributos que o AutoRig utiliza, tá? Por exemplo, o atributo dpControl é um atributo que ele está aparecendo aqui, ó, dpControl. Se ele estiver off, aí ele vai aparecer off aqui, eu quero ligar ele, posso pôr um aqui ou um. Ele vai editar esses valores. Então, ele é muito prático quando a gente quer editar vários atributos que estão escondidos dentro de um controle, eles não estão na channel box e a gente não consegue acionar eles todos. Aqui a gente conseguiria por esse painel, tá? Então, se a gente pegar vários controles, todos colocar 0 nele aqui, ó, a gente não precisa entrar em todos os atributos editors de cada um deles e desativar o dpControl. A gente pode vir aqui e ativar eles com o valor que a gente quiser. Então, ele é muito prático para isso. Além disso, ele tem também essas opções aqui de adição. O que é esse painel? Esse painel já está muito claro para a gente, coisas que a gente vai fazer no AutoRig, que a gente precisa de atributos para poder as ferramentas se localizarem do que se faz e o que não se faz. Então, são atributos, por exemplo, como eu mencionei para vocês, o DPID. O DPID é uma identificação. Olha que identificação que a gente tem nesse node. Tá? Ele marca para a gente a informação de qual é esse node quando ele foi criado. Isso aqui é o DPID. O dpControl marca se aquele node selecionado é um controle. Nesse caso aqui, eles têm todos eles dpControl. Não adiantaria eu pedir para adicionar um dpControl. Eu poderia vir aqui nessa outra janela, que é de remover e remover o dpControl. Então, eu poderia vir aqui, remover o dpControl de todos eles. Eles não tem mais o dpControl, mas eu posso vir aqui e adicionar o dpControl neles. Acontece que ele readicionou um novo dpControl neles. Então, essas janelas só mais facilitadoras para a gente adicionar atributos e remover atributos que são mais fáceis e atributos que a gente vai ter necessidade de ter eles no nosso rig para controlar o nosso setup. Ou seja, eu vou mencionar para vocês o que são esses atributos aqui, vocês já vão entender. Por exemplo, o DP do Not Proxy. A gente tem um criador de proxy e se a gente tiver marcado na nossa mesh com esse atributo aqui, ele não vai criar um proxy nela, porque está dizendo aqui, olha, não faça um proxy, tá? Mesma coisa aqui, ó, do not skin it. Se esse atributo existir numa mesh, ele não vai skinar aquela mesh, ele sabe que ele não pode, então ele está protegendo para não receber um skinning. DP ignore it. Se tem o ignore it, ele não vai se preocupar com aquele node na hora de fazer algum tipo de tarefa. Então ele está ignorando. Keep it, quer dizer, ele não pode deletar. Então ele já faz isso.
Se a gente tiver o DP deleted, é o contrário do keep it. Ele vai sempre, encontrou esse atributo no nosso node, ele vai deletar o node, porque aqui está mandando ele deletar, entende? Por exemplo, head deformer e jaw deformer, esses daqui são atributos de que a gente sabe que quando a gente cria o nosso setup, ele vai ser deformado aquele node ou não pelo head deformer, pelo jaw deformer. Então, são atributos que a gente cria já padronizado no rig. Quando o rig é criado, ele já vem com esses atributos e a gente já vai dizer se tem ou não esses atributos para poder trabalhar ou não as interações entre os módulos, tá? Esse último aqui é o do not transform it. A gente vai ver que quando a gente estiver trabalhando no rebuilder, ele vai ou não transformar aquele node que a gente gostaria que transformasse ou não. Se tiver esse atributo, ele não transforma, ou seja, vai deixar o node do jeito que ele está, não passa transformações para ele. Então, isso aqui são nodes que já são pré-definidos do setup que já utiliza eles, e a gente também pode criar um custom attribute aqui, por exemplo. A gente pode vir e criar aqui um atributo testMercy. A gente adicionar ele, o que acontece? Ele vem para cá, ó, dp testMercy. E ele vai listar para a gente aqui, eu quero um outro atributo obrigado. Adição, ele vai vir aqui para esse painel o dp obrigado, tá? Então, ele vai criar em cada um desses nodes que estão selecionados aqui, ó. Cada um deles vai ter esse atributo configurado, tá? Bom, se eu quiser remover, ele já vai ler para a gente todos os atributos que estiverem aqui de DP e não quero mais o DP testMercy, só remover ele daqui. Ele vai ficar só o DP control, o DP obrigado para poder listar. Então, esses daqui são os atributos que a gente pode criar custom, ou seja, do nosso jeito, ou esses que já são utilizados pelo padrão do AutoRig. Bom, ainda tem duas partes aqui que são coisas de settings, tá? Isso daqui é um pouco mais elaborado, eu acho que vocês não precisam se preocupar quanto a isso, mas é um filtro de o que a gente está setando aqui, tá? A gente pode listar nesse painel só transforms ou qualquer um, ou só networks. Será que a gente quer nesse painel que aparece só os controles, só os grupos, etc. Então aqui a gente marca o que nesse painel vai poder ser listado ou não. Esse padrão aqui é os que a gente mais usa, que é edição de atributos dos joints, dos controles e dos grupos, de transform ou de networks, eles vão dar load aqui. Então, já facilita a gente de saber, né? Por exemplo, se a gente pegar um joint aqui, ó, esse joint tem o dpar joint. Esse quer dizer que é um joint do DP AutoRig System. Ele está listado aqui para poder aparecer nessa lista, tá? Bom, essa ferramenta é bem interessante porque ela tem uma coisa além, tá? Ela tem um algoritmo de criação do ID, é o identificador do nosso AutoRig, tá? Esse ID, cada node do AutoRig tem um ID. Então, vou pegar o ID do Option Control, que é o que a gente já estava vendo ele aqui. E eu vou fazer uma revelação dele aqui, ó. Se eu pegar uma revelação dele, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa janela vai ler o ID, vai dizer qual é o controle ou qual o node que está com esse ID, e ele vai revelar para a gente, olha, ele vai dizer para a gente, lendo esse ID, qual é o nome do controle e qual a data que esse ID foi criado. Então, ele sabe fazer essa interpretação por causa que o ID ele é um hexadecimal em que foi compilado. A gente fez um algoritmo para poder compilar essas duas informações juntas, o nome e a data em que ele foi criado.